Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Essa semana o amor está no ar porque vamos celebrar o Dia dos Namorados no dia 12 de junho. E longe de nós acabarmos com um conto de fadas de alguém, mas no programa de hoje você vai descobrir que o namoro foi feito para acabar. É isso mesmo. E é sobre esse assunto que eu converso com Dom Fernando Guimarães, vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico de Brasília. Dom, seja muito bem-vindo aqui ao Perfil Católico. Bom dia também aos telespectadores. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que o pessoal fica com dorzinho no coração quando a gente fala que o namoro foi feito para acabar. Eu queria que o senhor explicasse melhor isso à luz da palavra de Deus. Ele foi feito para acabar porque ele é uma etapa preparatória de algo maior, algo mais importante e algo definitivo. Portanto, quando dois jovens começam a se namorar, eles estão procurando discernir qual é a vontade de Deus a respeito deles e estão se orientando para o matrimônio. O matrimônio é, ao mesmo tempo, o fim do namoro e o início da nova realidade, que é a vida em comum, o consórcio da vida inteira, como diz o Código de Direito Canônico. Então, não, só para a gente deixar bem claro aqui, porque tem muita gente que se faz de desentendida, né? O namoro, então, ele serve para uma preparação para algo maior, que é o sacramento do matrimônio. E nesse sentido, eu queria que o senhor falasse então um pouquinho sobre a importância desse sacramento. Sim, o namoro é uma etapa preparatória. É um momento de encontro, de conhecimento mútuo de dois seres, de conhecimento da sua realidade pessoal e individual. É um momento de discernimento para se raciocinar e ponderar bem os elementos pró e contra uma decisão matrimonial. É um momento de discernimento. Portanto, ele leva necessariamente a uma conclusão. Seja a conclusão de exprimir a vontade de se casar, seja a conclusão que os dois jovens não são feitos um para o outro, que a outra parte não é o seu complemento ideal, e, portanto, o namoro termina com uma separação. Né? Então, é uma etapa preparatória para algo muito importante, que é o matrimônio como sacramento. Jesus não criou um sacramento novo no matrimônio. Jesus assumiu a realidade humana, que existe desde que o ser humano é ser humano, ou seja, que um homem se completa numa mulher, que uma mulher se completa no homem, que os dois se sentem chamados a estabelecer uma vida em comum e que esta vida em comum é aberta à geração e à educação da prole. Este é o matrimônio natural, que está escrito na natureza mesma do homem. O que Jesus Cristo fez foi abençoar esta realidade natural e dar a ela a característica de um sacramento. O que é o sacramento? Sacramento é uma realidade visível que realiza verdadeiramente algo sobrenatural invisível. Então é uma realidade visível da vida humana, mas Cristo atribui, pela força do Espírito Santo, um poder sobrenatural para que seja transmissor da graça de Deus para aquela pessoa. Assim, o batismo, a realidade humana, a água que corre na cabeça do batizando, a forma sacramental que a igreja exprime: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um gesto visível, um gesto simbólico, mas que realiza, de fato, algo que não está no nosso poder. Portanto, pela força do Espírito Santo, aquela água é sinal da regeneração, da filiação divina, e aquela pessoa ingressa na igreja. Assim, o sacramento da ordem, imposição da mão do bispo sobre a cabeça do ordenando, a oração de consagração e a realidade sobrenatural, que é identificar esta pessoa
a Jesus Cristo, sumo sacerdote, a Jesus Cristo, cabeça da igreja, e dar a esta pessoa a capacidade espiritual de realizar sobrenaturalmente, dando continuidade à ação de Cristo no mundo. Assim também é o matrimônio. Portanto, o amor que une dois seres, o compromisso que dois seres manifestam de viver uma vida nova juntos, uma vida a dois, uma vida a dois. A Bíblia expressa isso dizendo que os dois serão uma só carne. Não é uma carne que identifica e que nivela o masculino e o feminino. É uma unidade que integra masculino na sua masculinidade, feminino na sua feminilidade, mas que os dois elementos passam a viver uma vida única, partilhar projetos, partilhar anseios, partilhar alegrias, suportar tristezas, e um projeto de vida que é aberto à geração e procriação dos filhos. Então, este é o sacramento. Realidade humana que Jesus abençoa com a força sobrenatural, a força do Espírito Santo, para que os dois sejam sinais da graça santificante um para o outro e para os filhos que gerarem. Gente, é tão bonito o senhor falando isso, passa assim um filme, né, na cabeça. E eu fico pensando o quão importante também é os esposos ali, eles continuarem sendo namorados, né, naquela realidade de sair, passear, ir ao cinema e se namorarem mesmo, como era antes, mas com esse compromisso de que é uma realidade para o resto da vida, né, até que a morte os separe. Sim. E nesse sentido, Dom, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a importância do casal, um rezar pelo outro. Veja, os ministros do sacramento do matrimônio na doutrina católica latina são os próprios esposos, os dois. O padre ou o diácono que assiste o casamento é apenas uma testemunha qualificada da igreja para estar presente no momento do consentimento. Mas os dois são ministros do sacramento, o que significa que cada um é para o outro veículo da graça de Deus, da graça santificante, veículo da presença de Deus naquele casal. Então, o casamento não é apenas afeto, paixão, é também isto. O casamento não é apenas um estar juntos para trabalhar, para construir uma família. O casamento é tudo isso. Então, o sentimento, o afeto conjugal, ela constitui, faz parte importante desta realidade sacramental. É importante que os dois continuem apaixonados um pelo outro. É importante na vida do dia a dia que a rotina não entre na vida de um casal. Isso acontece tanto na vida de um casal, como pode acontecer na vida de um padre. A gente, vivendo aquilo, a gente se acostuma com o que a gente tem e a gente se torna quase que um administrador frio daquela realidade. Isso não pode ser. Nós temos que ser gente apaixonada, gente de paixão, né? Como diz o Evangelho com relação aos discípulos de Emaús, o nosso coração tem que arder em tudo aquilo que a gente faz. Então é importante na vida do casamento que os dois continuem apaixonados e manifestem esse amor, né? Eu conheço um caso de uma senhora que um dia de propósito deixou queimar o feijão e fez o arroz estralhado, e o marido e os filhos imediatamente reclamaram na mesa. O que é isso? O que está acontecendo? O que é que você deixou? E a esposa disse muito tranquilamente: pois é, você nunca me elogiaram quando eu fiz as coisas boas, agora eu fiz de propósito, para vocês saberem que eu também preciso do apoio, do elogio. É uma realidade que pode acontecer, né? As pessoas, o marido esquece a data de aniversário da esposa, a data de aniversário do casamento, coisas simples, mas faz parte da vida humana que a gente seja também estimulado por essas realidades do cotidiano que fazem parte da vida da gente, né? Então, o namoro acaba, sim, a etapa de conhecimento, de discernimento, mas começa uma vida a dois,
começa o consórcio da vida inteira. Então, nesse sentido, o namoro deve continuar, não mais como namoro, mas como manifestação de amor e de carinho entre as duas pessoas que decidiram ficar juntos e se unirem até a morte. E é lindo quando a gente vê que um casal, ele tá realmente comprometido ali com aquilo que ele prometeu no altar. Eu me lembro, meus pais foram casados durante 46 anos, e minha mãe faleceu, né? Mas assim, o quanto era bonita a dedicação da minha mãe ali no dia a dia, e do meu pai também, enquanto pai de família, de cuidar, de estar junto, de querer, né, cuidar daquela família ali, e mostrar para os filhos o quão importante e valioso é o sacramento do matrimônio. E, sobretudo, não se esqueça que, na realidade da vida de hoje, a maioria dos casais, ambos trabalham fora. Então, com muito mais razão ainda, tanto o marido como a esposa, é importante que eles tenham presente que o labor profissional é também um meio de santificação, eles se santificam no trabalho. É uma mensagem muito forte do padre do São José Maria Escrivá de Balaguer, o fundador do Opus Dei, que o trabalho concreto é elemento de santificação. Então, que este trabalho não se torne um peso para a vida de família, mas que ele seja integrado na vida de família. E essas pequenas delicadezas do dia a dia, dos dias de folga, dos domingos, quando podemos celebrar juntos, ajudam a integrar o trabalho profissional, marido e de mulher, na realidade sacramental do matrimônio. Nossa, que bonito. E é tão importante a gente falar sobre isso, porque, sim, o casamento ele é um namoro que deu certo, e nesse namoro que deu certo, que é o sacramento do matrimônio, a gente vai ver que os filhos que vêm dessas famílias estruturadas se tornarão cidadãos mais saudáveis, mais sadios, até mentalmente falando. Sim. O casamento é a primeira sociedade. É a célula máter da sociedade. Quando um casamento é harmonioso, quando os componentes desta pequena sociedade, pai, mãe, filhos, se entrosam e se entendem, é nesta sociedade que a criança aprende a conviver. Então, muita coisa vai depender desta convivência, deste ambiente de família. Muita coisa vai depender disto. Né? É importante também sobre esse aspecto de vida, sobre o aspecto educacional. Santa Teresinha do Menino Jesus conseguiu elaborar a ideia de Deus Pai como Pai de amor e de misericórdia, porque ela se espelhava no seu pai, São Luís Martin. Este pai humano foi para ela um instrumento e um caminho para ela poder chegar e perceber a realidade de Deus como Pai. Não, e aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, quanto tempo que é o ideal, então, para o casal aí que está apaixonado, pensar, quanto tempo eu devo ficar namorando? Veja, não há uma regra geral. Eu creio que os tempos são tempos muito pessoais. Vai depender do grau de maturidade, vai depender do grau de conhecimento que cada um assume um do outro, vai depender das circunstâncias de vida, como estão preparados para uma vida em comum, né? Inclusive até de circunstâncias econômicas, estruturais, para constituir uma família. O que não deveria acontecer, e a gente nota isso, por exemplo, no tribunal, nos processos de nulidade, são os namoros apressados, os casamentos apressados, sem uma motivação profunda e arraigada dos dois. Eu caso porque eu quero sair de casa, eu caso porque eu estou querendo a minha liberdade, liberdade da minha família. Esse tipo de coisa que não deveria acontecer. Isto é, o namoro deve encaminhar serenamente, tranquilamente, aprofundando o conhecimento e preparando a estrutura, que depois vai ser a estrutura da nova família.
Para uma pessoa, para duas pessoas, às vezes esse tempo pode ser um tempo mais longo. Para outras pessoas, esse tempo será mais curto. Depende do grau de maturidade e do grau de conhecimento que cada um assume do outro. Sem dúvida. E lembrar também que o amor, ele não é paixão, porque às vezes as pessoas, eu vejo muito isso, as pessoas ficam, eu era tão apaixonada pelo meu marido e agora eu já não sinto nada. Aí a gente tem que entender também que ali no altar a gente não prometeu, né? Eu vou ficar apaixonada o resto da vida. O amor, ele é uma decisão. O amor, o amor é um ato de vontade estimulado pelo afeto e corroborado pela razão. Eu acho que o amor, se nós marcamos muito hoje uma sociedade muito baseada sobre o sentimento é frágil, o sentimento é passageiro. Eu hoje posso estar com uma grande fé e sentir Deus tão presente na minha vida, amanhã, por qualquer motivo, por uma doença, por um cansaço, eu posso ter a impressão que Deus se afastou. E, no entanto, ele não se afastou, ele está presente. Sou eu que esfriei no meu relacionamento. Então, o sentimento é a base, o sentimento é importante, né? O sentimento é importante para o amor. Mas esse sentimento ele é corroborado pela vontade. Por isso que o casamento, o ato do casamento, é um ato de vontade. Os dois manifestam um consentimento mútuo. Eu te recebo por marido, eu te recebo por mulher. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da vida. É um programa de vida. É um programa de vida que supõe o afeto, supõe o amor, mas esse amor não é apenas sensível, né? Esse amor amadurece com o tempo. O que dois jovens de 19 anos prometem no altar não será a mesma coisa que duas pessoas de 50 anos vão viver. E não será a mesma coisa que duas pessoas de 70 anos vão viver. Aquilo vai evoluindo. E como é bonito a gente, na minha vida de padre, às vezes celebrar bodas de diamante, 60, 70 anos de casamento, e a gente olhar os dois ali diante do altar, que até se assemelham. Passam a se identificar tanto que se assemelham. Isso não é somente sentimento. É uma construção racional, volitiva, livre, de dois que decidiram permanecer juntos. Por amor. Mas o amor supõe também renúncia, supõe, às vezes, esquecimento, supõe perdão, supõe tantas coisas que vão amadurecendo com o decorrer do tempo. Sem sombra de dúvida. Eu costumo brincar com meu marido que ele foi esperto, né? Ele pegou uma cruz de 1,60 m e eu peguei uma logo de 1,80 m, meu Deus do céu. Mas, assim, é engraçado. Mas as cruzes levam à Páscoa da ressurreição. Sem sombra de dúvida. Eu falo pra ele, não tem como você entrar no céu sem me puxar, não, cara. Né? Chegando lá, Deus não vai te perguntar o que você fez. Ele vai te perguntar onde está a Gisele, onde está o Mateus. Foram aqueles que, sim, né, ele confiou. É isso. E aí, Dom, eu queria muito que o senhor falasse, porque eu escuto muito, ainda hoje, né? Vou casar. Se não der certo, eu me separo e a igreja anula lá o meu casamento. Não. Queria que o senhor falasse sobre isso. Em primeiro lugar, quem casa na igreja, quem celebra o sacramento religioso, com a reserva de que pode se separar quando quiser, esse casamento já é nulo para a igreja de nascença. O casamento é um ato contratual, sagrado, abençoado por Deus, mas é um contrato. O contrato tem elementos que são essenciais no contrato. O contrato deve ser entre um homem e uma mulher, para toda a vida, excluindo a possibilidade de trair com outras pessoas, e aberto à geração e procriação de filhos. Este é o contrato. Então, se na hora da prestação do consentimento, isto é, na hora da celebração do casamento, uma das partes, ou ambos, estão excluindo voluntariamente um desses elementos, esse contrato não valeu para a igreja, ele foi nulo. Além disso, são duas pessoas as contratantes. Então, a pessoa tem que ter as condições exigidas pela lei da igreja
para que possam casar validamente. Elas têm que ter liberdade, elas têm que ter consciência, elas têm que ter responsabilidade. Então, há uma série de características pessoais que o Código de Direito Canônico, a lei da Igreja, determina que são condições irritantes, ou seja, que anulam o contrato. Então, o que o Tribunal Eclesiástico faz não é anular um casamento a partir de agora. É investigar se na hora em que o casamento foi celebrado, os elementos essenciais do contrato estavam inteiros e as duas pessoas tinham todas as condições exigidas pelo direito. É diferente, um divórcio civil, o Estado considera que aquela união que os dois celebraram, agora os dois não querem mais mantê-la. Então o Estado dissolve a união que existiu. A declaração de nulidade da Igreja não é isso. A Igreja vai, hoje, analisar o que aconteceu na hora do casamento e se todos os elementos exigidos pela lei eclesiástica foram cumpridos, aí o casamento valeu. Se um dos elementos, seja do contrato, seja das partes contratantes, não foi cumprido, a Igreja reconhece hoje que aquele casamento, embora existiu historicamente, não foi o sacramento, porque faltou o elemento essencial para a composição do sacramento. Isso é o que a Igreja faz. A gente não diz que a gente anula, a gente declara hoje a nulidade do casamento que foi então celebrado, né? Isso é importante ter presente. Agora, de fato, na prática, muitos desses casamentos que a gente celebra hoje em dia trazem elementos que indicam a possibilidade de uma nulidade. Porque, como a senhora diz, muita gente casa querendo excluir a indissolubilidade, muita gente casa querendo excluir a fidelidade, casa já tendo outras relações e pretendendo continuar a tê-las. Tem gente que casa, mas não quer absolutamente filho. Então, isso pode acontecer e é o que nós fazemos no tribunal, de investigar minuciosamente, através das declarações das partes, através do testemunho de pessoas com conhecimento daquela época, não é? E se a gente pode elaborar, os juízes fazem uma certeza moral de que, de fato, faltou algum elemento essencial naquela coisa. Não é uma simples questão de maturidade cronológica, né? Eu já dei sentenças de declaração de nulidade de pessoas que tinham enormes responsabilidades profissionais. Enormes responsabilidades profissionais. Tanto eram maduros para uma profissão, mas não eram maduros para a convivência a dois, uma convivência afetiva a dois, como marido e mulher, por uma educação errada ou por outros motivos, entendeu? Então, essa maturidade que se exige para o casamento é uma maturidade proporcional à importância do que se está prometendo e do que se está dando à outra parte. Eu costumo dizer que casamento não é brincadeira. As pessoas têm que entrar num casamento sabendo que ali vai ter um momento de amor, de carinho, de felicidade, de alegria, mas também vai ter aqueles momentos em que, meu Deus do céu, é sacrifício, é como calvário. Como em qualquer outra vida. Exatamente. Pessoa que se ordena padre, pensando que vai ter uma vida de padre tranquila, com nuvem de rosa a vida inteira, ele está iludido da realidade da vida. O amor se constrói, não é apenas sentido. O amor se constrói. E, às vezes, ele é construído entre espinhos e lágrimas. Exatamente. Exatamente. Uma vez eu até ouvi um sacerdote mesmo, né? Ele dando testemunho. Ele falou, vocês acham que a gente celebra 5, 6 missas no final de semana? A primeira missa que eu celebrei, é lógico que eu estava super entusiasmado e tudo, mas eu tenho que regar esse amor por Cristo todos os dias, porque senão vai se tornar uma coisa automática. Eu tive essa experiência como padre jovem. Nos meus 30 e tantos anos, para 40 anos, que eu tive um período de estafa, de cansaço mental. E de a gente olhar para o altar e já ver aquela toalha branca já... Tremer.
E, no entanto, a missa sempre foi para mim a coisa mais importante da minha vida de padre. Eu sempre procurei celebrar com profundidade. Mas chega um momento na vida que a gente cansa das coisas. Então, por isso também é importante cuidar da saúde física, psíquica, da saúde mental no nosso casamento. Temos cuidado também com esse aspecto, porque somos pessoas humanas. Sem sombra de dúvida. O senhor imagina, se no relacionamento com Deus pode acontecer essa questão do esfriamento, você imagina enquanto ser humano que tem tanto defeito quanto você. Exato. E ali a gente tem que ir dosando, porque aí vem filho, e muita gente acha que filho une o casal. Gente, tô aqui para dizer para vocês, sim, experiência própria. Não une, não. Às vezes até dá uma afastadinha, porque assim, a criança começa a sentir ciúme da mãe com o pai. Sim. Né? Une. A criança une, nesse sentido de que a geração de prole é algo também que está na natureza humana, tanto quanto o desejo de companheiro e de companheira. Sim. As duas coisas estão juntas. Agora, a geração da prole é um novo elemento complicador, mas complicador no sentido positivo, é complicador no sentido de despertar novas responsabilidades de ambos e exigir novas respostas comuns de ambos. Então, o namoro deve dar possibilidade de se preparar também para isso. O namoro não é só um momento de coraçãozinho, emoji de coraçãozinho. O namoro deve ser um momento em que os dois vão se conhecendo. A questão dos filhos deve fazer parte da conversa profunda dos dois no período de namoro. Prever as circunstâncias, prever as reações, entendeu? Tudo isso deve fazer parte dessa preparação profunda que nós chamamos o tempo do namoro. Eu acho que os filhos também, eles só personificam aquele amor que uniu o casal. Claro. Quando eu olho pro Mateus, eu falo assim, gente, como ele se parece com o Flávio, que lindo. Sim. Agora eu tenho meu marido em miniatura em casa. Veja, a gente falando em linguagem católica, cristã, eu acho teológica, Deus é trindade. Sim. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, que é o amor dos dois e que cria um convívio de amor. Sim. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Além da inteligência, da racionalidade, da liberdade, que são elementos que caracterizam a imagem de Deus em nós, nós acabamos reproduzindo, de alguma maneira, no contexto da vida familiar, o que acontece no contexto trinitário. Nossa, que lindo isso. Nós somos marido e mulher que geram o filho. E o filho é a manifestação da unidade dos dois componentes. Ai, gente, como isso é lindo. Todo filho traz elementos do pai e elementos da mãe. Sim. Né? Isto é bonito em termos assim de reflexão. Isto, na vida concreta, traz exigências? Claro que traz exigências, muito profundas. Mas é também um estímulo. É justo que muito custe, né? Tudo na vida custa, nada é assim, uma linha reta, não é, isso faz parte da vida. São Paulo VI, no seu testamento, ele tem uma expressão muito, muito bonita quando ele diz que contemplando esta complexa figura do mundo, nossa realidade. É uma figura complexa, mas ao mesmo tempo estimulante. Maravilhoso isso, gente. É muito bonito. Falar sobre o amor é muito bonito. E assim, Dom, eu queria que o senhor deixasse, então, um recadinho, um conselho para aquelas pessoas que estão aí namorando, estão noivos e querem chegar ao altar, colocar ali o amor delas. Eu posso dizer, na minha experiência de muitos anos trabalhando com as causas de nulidade matrimonial, tenho quase 40 anos trabalhando com isso, eu posso dizer que é importante, em primeiro lugar, que a gente não tenha medo do futuro. A gente deve se lançar rumo ao futuro com esperança, com consciência, mas também com a grande confiança.
Eu dizia sempre, como padre jovem, quando eu celebrava o matrimônio, eu costumava dizer para os dois que não eram só os dois uma só carne, porque é o texto da Bíblia. Eu costumava dizer que os dois eram três, porque onde existe amor, diz São João, Deus aí está. Então, onde há um verdadeiro encontro de duas pessoas que querem estabelecer uma vida em conjunto, Deus está presente. Não apenas Deus abençoa, Ele está presente na própria realidade do amor do marido e da mulher. Então, viver esta realidade colocando Deus no centro, colocando Deus no meio. E é a condição para o sucesso do matrimônio cristão. Amém, Dom. Olha, muito obrigada por esse bate-papo tão gostoso, trazer esse assunto. Saiba o senhor que aqui as portas do perfil estão sempre abertas para recebê-lo. É um prazer realmente conversar com o senhor. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado e Deus abençoe a todos também. Amém. A você que nos assiste, muito obrigada pela companhia. Espero que você viva um namoro com o real propósito de construir uma família na presença do Senhor. E não se esqueça que o amor não é um sentimento, mas uma decisão. Paz e bem, nos vemos no próximo programa.